Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa reunião lendo um livro, Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. Não negue o favor pedido. Você também precisa de ajuda. Há quem lhe indique a direção certa, quem lhe estenda a mão, quem lhe diga a palavra consoladora, quem o ouça atentamente, quem lhe atenda os reclamos. Faça tudo o que puder em favor dos outros. O seu pequeno obséquio pode ser só o que faltava para eles. Não espere que se prostrem a seus pés. Seja atencioso e prestativo. Prontifique-se a ajudar. Seja acessível. Sorria a quem lhe pede algo. Realize tudo com alegria. O favor prestado alegremente recebe recompensa multiplicada de Deus. Gostei desse final aqui que ele diz pra gente, né? Sorria a quem lhe pede algo. Como é difícil às vezes a gente sorrir, né? Porque às vezes as pessoas pedem e a gente acha que tem que ser uma coisa material. E às vezes você pode até dizer ou não, mas se você disser não sorrindo, já muda toda a história, né? Isso é para mim, tá? Então que a gente possa na noite de hoje, né, não negar qualquer que seja o favor que peçam para nós, né? Vamos fechar então os nossos olhos. Mentalizar o nosso Mestre Jesus aqui ao nosso lado, passando entre nós, nos fortalecendo, nos curando, né? Trazendo o acalanto para cada um de nós que aqui está, dos dois lados da vida, e falar assim: querido Jesus, muito obrigada por todas as oportunidades que nos chegam, muito obrigada pela vida, né? De ter uma família, de estar em um lar, de ter amigos, que possamos sorrir mais e que possamos nos empenhar a continuar na caminhada do bem, né? Na tua seara, Mestre. Que possamos ter uma noite iluminada com a proteção dos nossos mentores, né, da casa, que possam trazer também bastante intuição para o nosso querido Mateus, que veio aqui com muito carinho, trazer o estudo da noite para nós, que ele vai falar lá o surgimento da doutrina espírita, como é bom a gente conhecer a história, né? Porque conhecimento traz muita calma para o nosso coração, e que a gente possa assimilar, né, tudo que aqui for falado. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Quero começar agradecendo a casa a oportunidade, agradecendo a vocês por estarem comigo aqui na noite de hoje. Eu deixo o meu abraço fraterno individual a cada um. E, gente, o tema de hoje é um presente para mim. Eu sei que o Livro dos Espíritos vai fazer aniversário, e por via de consequência o surgimento da doutrina, porque a obra que inaugura a doutrina que nós tanto amamos é o Livro dos Espíritos, e agora no dia 18, salvo o melhor juízo, é quinta-feira, se terá, vamos assim dizer, a comemoração do aniversário desta obra, do surgimento, então, dessa doutrina que tanto amamos. E o presente quem ganhou fui eu. De hoje a gente tem a possibilidade de falar do surgimento da doutrina espírita, que se confunde com o surgimento do Livro dos Espíritos, mas a gente deve remontar até um pouco mais a história. Vou trazer um pouco mais falando de Kardec, porque nós precisamos falar do codificador antes de falar de sua obra, porque talvez algumas das características que a doutrina espírita apresenta não seriam, vamos assim dizer, intensificadas ou mais evidenciadas se não fosse esse o codificador. Porque certamente Kardec era um homem, um espírito ainda, apesar de estar no mais alto posto, vamos assim colocar,
enquanto um trabalhador de Jesus, ele não tinha possibilidade de não falir, ele não seria perfeito como Jesus. Quando Deus deu a missão para Jesus, Deus sabia que a missão seria integralmente cumprida. A Kardec, quando foi dada a missão da codificação, ele poderia se equivocar e falir nessa missão. Poderia acontecer. Mas, graças a Deus e a esse nobre espírito, nós tivemos a confecção da doutrina espírita de uma forma tão robusta, tão plena, como nós hoje temos a possibilidade de tirar o máximo benefício. E aí, gente, a gente tem que trazer algumas obras subsidiárias para explicar alguns pontos. E o nosso irmão Humberto de Campos, gentilmente no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos traz uma informação preciosíssima. Isso aqui é uma pérola no texto do livro. Eu destaquei algum ponto aqui, porque não dá para destacar tudo, porque senão a gente vai acabar tomando muito tempo na gradação que eu quero fazer na palestra. Mas percebam esse trecho, o quanto Humberto de Campos, na sua escrita magnífica, ele traz para a gente. Ele diz assim: assembleias espirituais reunindo os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe eram levadas a efeito nas luzes do infinito, para a designação de missionários das novas revelações. Em uma de tais assembleias, presididas pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor, para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Foi assim que Allan Kardec, em 3 de outubro de 1804, viu a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon. Olha o que Humberto de Campos nos traz, a informação. Houve uma reunião prévia entre aqueles que eram os guias espirituais de todas as pátrias aqui do nosso planeta. Que vocês provavelmente devem saber, cada um dos países, dos povos, possuem guias destacados para tutelar aqueles irmãos na medida das suas necessidades, nas suas culturas, nas suas formações sociais. Todos esses abnegados espíritos, e aí para a gente lembrar, a gente tem que lembrar aqui de Ismael, que é o guia do nosso país. Não podemos esquecer também desse nobre espírito que tanto contribuiu, não só para a obra da doutrina espírita, mas também para a árvore do Evangelho plantada aqui em nosso país. Não podemos esquecer que nós temos essa missão. Às vezes a gente esquece, mas não era para a gente esquecer dessa missão que nós temos. E que felicidade estar encarnado aqui nesse planeta e nesse país no momento em que nós vivemos hoje, nesse limiar. Mas, enfim, todos eles se encontravam ali reunidos, e nessa reunião quem presidia era o próprio Mestre Jesus. Vocês imaginam o alto padrão vibratório que se encontrava naquela reunião, discutindo os rumos deste planeta, que a gente vai observar mais à frente. Apesar de Kardec e a doutrina espírita talvez não ser difundida como uma religião ou uma doutrina filosófica que seja com um grande número de adeptos, grande como tem o protestantismo, o catolicismo, o benefício que a doutrina espírita traz é para todos. E muitos dos, vamos assim dizer, signatários dessas outras doutrinas religiosas bebem da fonte do Espiritismo. Muitos são beneficiados. Muita evolução houve dentro do próprio catolicismo, dentro do protestantismo, que são fundamentos que a gente tem aqui na doutrina espírita. Eu até estava conversando um tempo atrás com uma amiga minha querida, que ela conversava comigo. Eu sempre boto a minha água do lado da televisão no momento em que o pastor vai orar.
Aquilo ali é uma água fluidificada que a gente tanto estuda aqui. Os fluidos pormenorizados que a gente vê no livro A Gênese, a transmissão dos fluidos na água, que são situações que nós, na doutrina espírita, temos o fundamento, que são alastradas pelo nosso planeta, porque o benefício ele é geral. E dessa reunião que foi feita entre Jesus e os demais, vamos assim dizer, ministros seus, foi levantado o nome deste missionário de alto valor para que viesse trazer esses conhecimentos, reunir esses conhecimentos. Agora a gente tem que perceber a dicção do texto do Humberto de Campos, que é mais precisa ainda, que ele diz assim: reunir os ensinamentos revelados, ou seja, já tinham sido revelados, reunir os ensinamentos revelados, trazendo ao mundo um método de observação novo. E aí, gente, só para a gente não ficar órfão de nenhuma, vamos assim dizer, de nenhum exemplo, Newton, quando observou a gravidade, foi o quê? Um objeto que caiu, e ele se perguntou, por que esse objeto caiu? Newton criou a gravidade? Não, a gravidade já tinha sido criada. Mas não precisava de alguém observar a gravidade para criar um método de observação e conseguir estudar suas propriedades, seus efeitos, e por aí vai. Era necessário. E aí Newton cumpriu o seu papel. A gente até observa no livro A Gênese, no capítulo 1, quando fala do caráter da revelação espírita, desses espíritos que vêm com tarefas, missões de trazerem progresso. Newton trouxe um baita de um progresso em toda a sua encarnação. Mas ele não revelou no sentido de ter criado, ele revelou no sentido de ter trazido um método novo de observação. E o que Kardec fez foi trazer um método novo de observação para diversos dos fenômenos que são naturais, aos quais a sociedade colocava no campo do maravilhoso, do sobrenatural, colocava no campo do milagre. Aí há uma diferença muito grande, porque nós poderíamos confundir a obra com Kardec. Não teria um problema grande nisso, mas ainda assim haveria um problema, porque não foi Kardec que cunhou a doutrina espírita. O mérito de Kardec foi de ter revelado a doutrina espírita. Isso não é mérito pouco, não. Isso não é a gente trazer um demérito para Kardec, não. Pelo contrário. Isso é ressaltar ainda mais a sua virtude. Porque eu brinco que se Kardec tivesse colocado o nome de professor Rivail nas 5 obras básicas e não tivesse dito que era doutrina espírita, era uma nova doutrina, você pode ter certeza que ele seria o filósofo mais famoso do mundo. Ele seria o mais renomado do mundo. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida ao dizer isto. Porém, os preconceitos pelos assuntos que ele abordava nessas obras o colocaram numa posição que talvez ele poderia ter alcançado se ele tivesse sido egoísta e vaidoso. Isso, para mim, mostra ainda mais o caráter e a evolução espiritual que esse espírito possuía, digno do tamanho da obra que lhe foi dada como missão. Porque ele soube se fazer humilde, se colocar abaixo da obra, se colocar abaixo da missão, para que ele pudesse, de fato, engrandecê-la nos seus próprios frutos, ao invés de trazer benefícios para si próprio. Então, Kardec passa, principalmente a primeira parte do Livro dos Médiuns, explicando para a gente, olha, o que nós temos aqui são fatos, e contra fato a gente não briga, isso acontece. Se acontece, tem um motivo. Qual é o motivo por trás disso? Isso aqui é um efeito que possui uma inteligência por trás, porque senão não seria ordenado dessa forma. Tá bom, se isso é um fato e eu não posso brigar com o fato, como é que eu observo esse fato para chegar na causa? E aí ele traz método, traz sistema, para que a gente possa, diante dos acontecimentos da vida, ter um olhar também científico, mas ter um olhar de compreensão. Porque seria muito fácil a gente chegar aqui e falar assim, olha, o fenômeno acontece e pronto.
Seria muito fácil a gente reduzir a isto? Agora, restaria em nós ainda o quê? O mínimo, uma curiosidade, para não dizer uma motivação de querer entender o porquê. E Kardec não deixou isso para trás. Pelo contrário, ele foi exaustivo na codificação, em nos explicar as causas desses fenômenos, que só a doutrina espírita pôde revelar por esse método de observação que ele viria a trazer. Então, gente, prossegue aqui nos destaques que eu fui trazendo, que no livro Obras Póstumas, Kardec traz bastante também explicações sobre as obras, sobre o Livro dos Espíritos e as demais. E ele fala sobre a sua missão também. E nessa parte que eu destaquei aqui, que ele fala sobre a missão, lhe é trazido assim: tenho, porém, fé em ti. Isso é o Espírito de verdade, hein? Tenho, porém, fé em ti, como tu tens fé em nós. E sei que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar por sobre as águas. Isso aqui revela para a gente o quê? O Espírito, Kardec, ele não foi escolhido por qualquer virtudezinha, não. Foi por ele possuir uma fé daquelas que transporta montanhas. A gente observa, claro, o transportar de montanhas como uma metáfora. Porque se a fé fosse no sentido literal de transportar montanhas, a gente iria criar uma ideia, talvez uma ideação diferente do que seria essa fé. Mas por que ele foi escolhido? Porque ele possui uma confiança em Deus tão grande e uma fidelidade aos preceitos de Deus igualmente tão grande, uma lealdade enorme, que é por isso que foi confiada a ele essa missão. Porque Kardec não passou por um mar de rosas, não. Foi um trabalho complicadíssimo. E a situação do desencarne dele poderia ter sido completamente diferente se ele tivesse rejeitado essa missão que lhe foi dada. Ele poderia ter vivido uma vida totalmente diferente. Até porque, gente, e aí trazendo um pouco mais para a biografia dele, Kardec, com 21 anos de idade, ele reformou a educação básica na França. O estudo que é dado hoje na França, de educação básica, até hoje, tem as bases do que Kardec trouxe lá no século XIX. A gente não está falando de qualquer inteligência. A gente está falando de mais alto nível intelectual que tinha na época. Kardec possuía uma cadeira cativa na Sociedade de Estudos Científicos da França, que era só o ser intelectual do mundo à época, o local onde estavam as maiores inteligências. Ele tinha uma cadeira cativa naqueles que examinavam as inovações. Não era qualquer coisa. Porém, em detrimento da obra que surgia ali na frente dele, ele teve de renunciar a essas posições sociais. Ainda que ele tivesse tomado cuidado de separar o nome do professor Rivail para Kardec, que ele não fez isso para que ele pudesse se distanciar da obra. Ele fez isso porque, muito provavelmente, as pessoas teriam interesse de procurar a obra porque o nome dele já era famoso. E as pessoas não procurariam obras pelos frutos que ela poderia gerar, procuraria pelo nome dele. Então, dá um pseudônimo, e a pessoa que pesquisar mais a fundo vai saber, porque na época, gente, não era igual na internet que você tem a sua cara exposta para todo mundo ver. Não era assim, vou lá, vou achar Kardec, vou ver que é o mesmo rostinho do Rivail. Não era assim que tinha época. Então, o pseudônimo, ele funcionava mesmo para isso, para a pessoa procurar a obra pelos seus próprios frutos. Não pelo nome famoso que ele já possuía, mostrando mais uma vez a humildade de Kardec, ao invés dele se arvorar numa vaidade que ele poderia ter feito. Então, ele foi escolhido porque saberia aqueles nobres espíritos e Jesus que, mesmo ele tendo uma posição de destaque, ele renunciaria, porque ele confiava plenamente em Deus. Ele possuía uma lealdade a isto, uma fidelidade a isto. Por isso, então, foi confiado a ele. Talvez se desse essa missão para Mateus, Mateus não ia querer renunciar às suas posições em favor da verdade.
Talvez eu poderia querer me colocar acima da obra, poderia querer tomar aquele conteúdo e os louros que ele assim fizesse em meu favor, mas é por isso que não é dado esse tipo de tarefa a mim, é dado esse tipo de tarefa a um espírito nobre, do mais alto grau, como Kardec se apresentou aqui. Então, eu vou destacar algumas partes aqui do Obras Póstumas para a gente continuar compreendendo essa questão do surgimento da doutrina. Prossegue aqui, então, o Kardec traz uma questão para o Espírito de Verdade, que é a seguinte: bom Espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns Espíritos me assinaram. Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário-chefe, a distância é grande, e não percebo que possa justificar em mim graça tal, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades de que não disponho. Mesmo Kardec, no alto da sua exuberância intelectual, ele escreve assim para o Espírito de Verdade, colocando: olha, alguns espíritos me trouxeram um vislumbre do que é essa missão, mas eu não sei se eu estou apto para isso. Existem tantos outros que são talentosos, por que eu? E aí vem o Espírito de Verdade dizendo assim: confirmo o que foi dito, mas recomendo-te muita descrição se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento das coisas que te explicarão o que por ora te surpreende. Não esqueças de que pode triunfar, como podes falir. Ela, no caso a missão, somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Então o Espírito de Verdade deixa uma lição para Kardec: olha, eu te confirmo, essa é a tua missão. Agora, toma cuidado, porque da mesma forma que você pode triunfar, você pode cair. E o que justificará essa missão será o alcance do objetivo, que é revelar esse método de observação. Porque, do contrário, não adiantaria nada. Uma missão dada a alguém, se esse alguém não cumprir a missão simplesmente não alcançou objetivo nenhum. Simplesmente isso, é como se não tivesse existido. Então ele deixava Kardec bem claro: olha, você tem que arregaçar as mangas e botar as mãos à obra, porque senão, de nada adiantará o Espírito de Verdade, no caso ali, Jesus, falando: olha, essa missão foi confiada a ti. De que adiantaria? E, mais uma vez, existe uma certa dose de ceticismo, que era ideal que todos nós tivéssemos, que é o ceticismo do crivo da razão e do bom senso que Kardec tanto falou para a gente. Kardec, mesmo recebendo as mensagens de espíritos nobres, ele foi procurar verificar se era isso mesmo, se era verdade. Porque tudo tem de passar pelo crivo da razão e do bom senso. E era bom que a gente assim fizesse também. Questionar. É que assim, gente, eu estou um tempo estudando a doutrina espírita, e mesmo os pontos que dizem ser controvertidos, a gente observa que não tem nada de controvertido, porque Kardec não deixou lacuna alguma. E eu digo mais, talvez se fosse só Kardec trazendo aquilo ali, por ele ainda não ter alcançado um estágio de perfeição, poderia ser que alguma lacuna viesse. Mas como a doutrina espírita veio dos espíritos, é uma revelação dos espíritos, a obra é muito robusta. É difícil você encontrar. Você pode discordar, mas você pode ter certeza que essa discordância diz muito mais da tua inferioridade moral do que realmente da obra. Aí é que está a diferença. E é por isso que o Espírito de Verdade fala a ele, que os homens saberão reconhecê-los cedo ou tarde, os frutos da obra. E, de fato, apesar de hoje em dia a gente não observar, sei lá, a maior parte da população mundial não é, vamos assim dizer, não são signatários da doutrina espírita. Mas, apesar disso, os frutos continuam
adentrando em outras esferas onde as pessoas criam suas relações sociais, como as igrejas, como o protestantismo. Nós continuamos observando essas ideias penetrando todos os campos sociais. E eu até costumo falar o seguinte, olha, eu sei que aqui no Brasil a gente exteriorizou muito mais a doutrina espírita como uma religião, e eu não reputo isso um erro, de maneira nenhuma. Porém, é o que eu costumo conversar com as pessoas. Eu não estou aqui para te convencer a entrar para a religião doutrina espírita. Para mim não importa se você é católico, se você é protestante, se você é umbandista, se você é budista, não me importa. Se eu te explicar o que está lá, você entender aquilo ali como inteligível e isso não ferir a sua razão, você pode continuar sendo católico, protestante, não tem problema nenhum. O que é importante é o fruto do conhecimento que vai produzir uma melhora na tua vida, vai te transformar um homem melhor. Se você vier trabalhar no campo da doutrina espírita, na obra de propagação, nas instituições religiosas, excelente. Se não, você pode continuar no seu campo religioso. Agora, existe algo que é a verdade, que está acima de qualquer convenção social. E aí, se eu puder, pelo exemplo, te mostrar isso, ótimo, excelente. Não precisa mudar de convicção, só tenha contato com algumas das verdades que foram reveladas aqui. Porque nem Kardec colocou a doutrina espírita como absoluta. O próprio disse que chegará um momento em que, pelo nosso próprio avanço intelectual e moral, chegarão outras coisas mais sofisticadas. Eu até vou trazer mais um exemplo de humildade de Kardec que a gente observa assim textualmente falando. No próprio livro A Gênese, a gente observa ele diversas vezes quando toca na questão da astronomia geral, da uranografia da Terra, ele expondo, olha, o que a gente faz aqui é a mesma coisa que uma ameba, vamos lá, o menor ser vivo possível, um ser unicelular, tentando desvendar todo o universo. É a mesma coisa que a gente faz, porque a gente ainda não tem uma intelectualidade para desvendar todos os mistérios do universo. Botando ele, mais uma vez, a si próprio e a gente numa posição de humildade. Existem diversos pontos que a doutrina espírita, os espíritos trazem assim para a gente. Ainda não há intelectualidade suficiente para você compreender. E está tudo certo. Porque tudo tem o seu momento de ser. Eu consigo ensinar matemática aplicada, avançada, para uma criança que está lá no pré, no CA. Eu entreguei até, que agora é primeiro ano, né? Entreguei já a idade, que eu sou da época que existiu o CA, a primeira série. Você vai conseguir, para uma criança que está no ensino fundamental, ensinar matemática aplicada? Não vai. Seria a mesma coisa os espíritos fazerem isso comigo, com vocês. Eles poderiam até trazer, mas a gente não entender nada. E não entendendo nada, ou a gente ia se revoltar, ou a gente ia ficar tão maravilhado com a beleza das palavras que ela também não ia produzir efeito nenhum. A gente só ia ficar mesmo maravilhado com a beleza das palavras. Então, Kardec ele soube se colocar nessa posição de humildade. E ele poderia ter se colocado numa posição vaidosa de falar, eu já conheço muito aqui, eu vou confrontar o meu intelecto com o intelecto desses aqui que estão vindo me trazer coisas novas. Ele poderia ter feito isso. Só que aí, ao invés dele criar, construir algo, ele iria destruir. Porque a vaidade dele ia entrar em briga com o intelecto daqueles espíritos nobres que vinham trazer a missão. E aí a gente vai se socorrer mais uma vez no que o livro dos Espíritos nos expõe e as demais obras também. Qualquer mínimo traço de inferioridade moral é suficiente para afastar o concurso dos bons espíritos. Pode ter certeza que Kardec não iria ter o concurso deles se assim fosse. Mais uma vez demonstrando a diferença que fez com que a doutrina espírita surgisse, porque, do contrário, se não fossem essas características, não surgiria. Prossigo aqui. Mais uma vez, no livro Obras Póstumas, um outro trecho. A missão dos reformadores é prenha de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua. Isso é o Espírito de Verdade falando com Kardec. Porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, para que em seguida ficares tranquilamente em casa.
tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjugarão pela tua perda. Ver-te-ás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua. Terás de suscitar uma luta com o sacrifício de teu repouso e da tua tranquilidade, da tua saúde e da tua vida, pois sem isso viverás muito mais tempo. Em detrimento da própria saúde do corpo físico, ele teria de sustentar essa luta. E aqui, gente, a gente observa uma semelhança muito grande quando, por exemplo, a gente tem contato com o Emmanuel falando com o Chico no início da trajetória do Chico, da Joana de Ângeles falando com o Divaldo no início de sua trajetória. Por quê? Porque trabalhar no bem suscita, de fato, o ódio gratuito de alguns outros. Eu nem gosto de tocar muito nesse ponto, não, mas a gente não podemos ser ingênuos. Esse mundo aqui, de expiações e provas, ele ainda é dominado pelo mal. Existem espíritos que eles querem manter o patamar vibratório desse planeta dessa forma, para que eles consigam manter certos controles. Não esqueço da frase do Emmanuel no livro Seara dos Médios, quando ele fala: muitas línguas falam pela tua boca. A gente não sabe se nós estamos inspirados positivo ou negativamente e por quais espíritos estão nos acompanhando. A gente pode fazer ideia de acordo com os nossos atos. Porque é igual o Espírito de Verdade falou, igual Jesus no Evangelho segundo Mateus fala, tu conhece a árvore pelo fruto que ela produz. Se é um fruto bom, a árvore é boa. E de Jesus só saem frutos excelentes, porque ele é excelente. Ele sobeja a excelência, mas na falta de léxico para trazer outras palavras, Jesus é excelente, só saem frutos excelentes. Por isso ele é o nosso guia e modelo. A gente, ora sai fruto bom, meio bom, ora sai fruto ruim. A gente não consegue manter uma constância no bem ainda, pelo nosso grau de inferioridade. A gente bem que gostaria, mas isso ainda é uma conquista que nós vamos ter no futuro. E aí esses espíritos que querem manter o patamar vibratório do planeta mais inferiorizado, eles vão suscitar contra você o ódio, vão tentar influenciar outros que estão na mesma sintonia que eles, contra você, para que você não realize nenhum trabalho no bem, porque eles não querem ver o bem propagar. Mal sabem eles que isso é inevitável e que eles próprios terão de se defrontar com o bem. E quando esse momento chegar, eles não encontrarão, assim como Paulo na porta de Damasco, eles não encontrarão outra saída a não ser se render ao bem ou ao amor. Igual aconteceu conosco. Pode não ter sido nessa encarnação, que você teve um ensejo ao bem. Pode ter sido numa encarnação passada. Mas, com certeza, a encarnação que você teve ensejo ao bem, você teve esse ensejo em algum evento doloroso. Porque a gente aprende na pedagogia divina por esse caminho. Então, o Espírito de Verdade prevenia Kardec de algo que iria gratuitamente acontecer contra ele. Os mais dedicados iriam traí-lo. Eu vou trazer do filme, que vai ficar mais fácil para a gente lembrar. Vocês lembram aquela parte no filme de Kardec que uma das médiuns queria que o nome dela tivesse na obra? Que, afinal de contas, ela trouxe muitas das comunicações, saiu da mão dela. Ela queria, então, atrasando a publicação daquelas perguntas que tinham vindo por intermédio da sua mediunidade. E não é à toa que Kardec escreve no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra já superveniente, que é a terceira obra da codificação, ele escreve: dai gratuitamente, que gratuitamente recebestes. Fundamenta a questão da gratuidade da mediunidade. Você imagina para Kardec uma irmã que estava ali ajudando ele naquela obra, que estava irmanada em propósito com ele, em determinado momento fala: não, mas isso aí, se não colocar meu nome, tu não pode publicar, não. Não pode.
qualquer um de nós iríamos criar uma mágoa enorme por esse espírito. Iríamos brigar, cair em campos assim. Ele não, ele buscou esclarecer, porque o único meio para ele conseguir salvar o fruto daquele trabalho era esclarecer essa irmã. Mais uma vez se colocando numa posição inferior, porque inferior socialmente para a gente, porque espiritualmente isso é uma posição muito superior. E aí o que ele expõe aqui? E, gente, olha só, para não ficar só nisso, tiveram situações da casa de Kardec ser alvejada por pedras. Ele enfrentava muito, mas muito deboche na Sociedade Científica de Paris, até que expulsaram ele, convidaram ele a se retirar. Até porque também esse evento ele é curioso na biografia dele, porque ele traz a assinatura de uma pessoa já falecida, uma personalidade da época, que foi psicografada. E aí ele vira e fala assim, para um deles que tinha a expertise grafotécnica, para dizer se aquela assinatura era verdadeira, era da pessoa. Aí o cara, não, essa assinatura é verdadeira, é legítima, é dele. Então, eu recebi semana passada isso aí da mão de um médium. Aí os caras não... Simplesmente por não compreenderem, e isso chocava a idade deles, porque eles achavam que tudo sabiam, o que fizeram? Convidaram Kardec a se retirar da Sociedade Científica de Paris, porque ele estava causando embaraço. Então, até aqueles que ele poderia considerar amigo, traiu, o abandonou, conspirou às costas dele. E aí, ele escreve uma nota a essa mensagem, em 1º de janeiro de 1867, ou seja, 10 anos depois do surgimento da doutrina espírita, um pouco menos, porque 18 de janeiro, se a gente considerar o início da doutrina, eu poderia dizer que o início da doutrina espírita foi em 1854, que foi quando a primeira vez Kardec foi convidado a participar de uma reunião que tinha as mesas girantes. Porque o que deu fundamento para esse surgimento, e eu vou explicar isso um pouco mais à frente, foi esse efeito físico ali acontecendo. Mas, para a gente considerar a obra inaugural e a sua data de publicação como início, 10 anos depois, um pouco menos de 10 anos depois, Kardec traz uma mensagem, uma nota dizendo assim: escreva esta nota 10 anos e meio, um pouco mais, que era 10 de janeiro de 67. 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, e atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. Libélulos infames se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em que mais confiança depositava. Pagaram-me com ingratidão aqueles a quem prestei serviços. E aí a gente deve lembrar, só para fazer um paralelo, né? Nem colocando em mesmo grau, vamos guardar as devidas proporções. Mas como a história do Chico, do Divaldo está aqui mais próxima da gente, a gente observa a encarnação de cada um dos dois e observa que qualquer missionário sofre com essas dificuldades. Por isso que Kardec foi advertido pelo Espírito de Verdade, o Chico pelo Emmanuel, dizendo, olha, padecerás em torno desse trabalho. Não ia ser fácil. Se a gente, olha só, se a gente que trabalha na doutrina espírita, que não é nada, absolutamente nada, perto desses missionários, a gente sofre com dificuldades. A vida se embola inteira em determinados trabalhos que vão ser feitos. Acontece de um tudo para você não ir para a casa espírita, que é muito comum no início, principalmente, de quando você começa a frequentar uma casa espírita, a sua vida dá uma bagunçada, é normal. Não se assustem não, tá? Persevera que é assim mesmo. Porque existem alguns companheiros, algumas companhias que você tinha, que não vão ficar felizes com a sua vinda num local onde pode te esclarecer e fazer com que eles não possam mais ser sua companhia. Então, no que dá para dar uma complicada. Mas persevera que depois, com o tempo, você vai observar
que aquilo te fez mais forte, e por outro lado, a doutrina espírita vai te ajudar a desembaraçar outros problemas. E Kardec, com certeza, saiu mais forte da encarnação depois dele ter cumprido o objetivo que foi dado a ele. Não tenha dúvida disso. Mas no processo ele sofreu. Assim como nós sofremos. Por quê? Porque a gente está no mundo de expiações e provas. E é aqui o local onde a gente tem de passar por isso mesmo. Eu até gostaria de estar aqui em férias, mas não estamos. A gente está aqui para trabalhar de fato. E aí Kardec então expõe algo que eu não posso deixar de falar, que é, o que Kardec fazia nesses momentos de dificuldade? Eu, quando estou no momento de dificuldade, eu reclamo. É errado, mas eu faço isso, está na minha inferioridade ainda. Estou trabalhando pra caramba para não maldizer. Mas é difícil ainda para mim. Sabe o que Kardec fazia? Ele expõe aqui nessa nota dizendo, quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento, acima da humanidade, e me colocava antecipadamente na região dos espíritos. E desse ponto culminante, de onde divisa o da minha chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre mim, sem me atingirem. Tão habitual se me tornar esse modo de proceder, que os gritos dos maus jamais me perturbaram. O que Kardec fazia nesse momento? Ele entrava, se interiorizava, e elevava os seus pensamentos no mais alto que ele pudesse. O mais do lado de Jesus que ele conseguisse chegar. Porque desse ponto de vista, a única consideração que ele poderia chegar era da necessidade da caridade, do mandamento maior que é amar o próximo, e de que aqueles maus que eram criados contra ele eram irmãos dele. E quando você observa que a pessoa é sua irmã, você não vai tentar apartar, não vai tentar jogar para longe, não vai querer revidar com o mal. Você tenta ajudar para que ele possa se esclarecer. E aí aquelas dificuldades deslizavam por ele, não o atingiam, passavam ao redor dele. Até para a gente também não ficar órfão de nenhum exemplo, é o mesmo que acontecia com Paulo. Nós temos fortíssimos relatos de que no momento em que Paulo sofria aqueles açoites, que Paulo sofreu na carne mesmo, apanhando, com apedrejamento inclusive, o corpo estava ali sofrendo, mas ele, espírito, não estava ali sentindo aquela dor, que ele tinha a possibilidade de se desdobrar, de fazer um estágio de emancipação da alma, e o corpo até sofria ali. Jesus, quando sofria as chibatadas, sem derramar uma lágrima de dor, um grito, é porque era o corpo que estava ali sofrendo, era a matéria, o espírito. Não tinha necessidade de sofrer aquilo ali. E Kardec, ele poderia sofrer aquilo ali de uma forma mais intensa, mas ele preferiu em si próprio elevar os seus pensamentos. Por quê? Porque aí ele deixava a maledicência de lado, os problemas diminuíam, e ele conseguia passar por aquilo ali com uma tranquilidade maior. Muito diferente do que a gente consegue fazer. Porque se a gente elevasse o nosso pensamento toda hora que viesse uma dificuldade, a gente não criava outras dificuldades em decorrência das dificuldades que já nos bateram à porta. E isso deixa uma lição muito forte para a gente. E só um espírito desse patamar que poderia trazer. Então, gente, como é que surge então a doutrina, aproveitando essa parte final aqui? Isso está exposto lá no início do Livro dos Espíritos, porque a introdução do Livro dos Espíritos a gente deve estudar, a introdução de todas as obras a gente deveria estudar, que a gente tem mania de pular a introdução. Mas aqui em específico, no Livro dos Espíritos, a introdução é uma introdução ao estudo da doutrina espírita. Ele não é uma introdução simples do Livro dos Espíritos. Ele é uma introdução para você entender todas as demais obras. Então, assim, reputo ser do mais alto valor a gente estudar a introdução do Livro dos Espíritos. E por isso que também ela é a maior dentre todos os livros. Eu até também costumo observar
que conforme os livros foram passando, se sucedendo, as introduções também diminuíram de tamanho. É claro, Kardec já considerava que os conhecimentos das outras obras culminariam a gente entender no final as obras porvindouras, as que estavam ali nascendo. Inclusive, a Gênesis, ele explica na introdução que ele, no início do Livro dos Espíritos, ele já tinha começado a escrever a Gênesis. Só que ele guardou para o momento adequado, porque outras obras tinham que vir antes para ser fundamento daqueles ensinamentos que estavam ali. Então, a doutrina espírita é uma obra, sobretudo, voltada a um sistema. Eu preciso estudar cada uma delas, mesmo que individualmente, mas eu preciso estudar cada uma delas, de preferência sequenciada, na ordem certa, porque ela foi pensada na ordem certa. Kardec era um pedagogo por excelência, também. Então, ele colocou tudo na ordem certinha. Para quê? Para que a gente pudesse, ao final, compreender tudo. Então, para a gente compreender lá o último capítulo do livro A Gênesis, a gente tem que ter uma série de conhecimentos anteriores que ele veio nos revelando desde o Livro dos Espíritos. Então, a gente tem que estudar absolutamente tudo. Porque, às vezes, a gente ouve assim: a doutrina espírita é muito legal, mas é que eu prefiro o Evangelho. Não gosto muito de estudar a Gênesis, o Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos, então a primeira parte, nossa, que dificuldade. Olha, para ser espírita a gente tem que estudar tudo. E faz parte a gente estudar, inclusive, aquilo que a gente não tem afinidade. Mas o que vai acontecer depois que eu começar a estudar aquilo que eu não tenho afinidade? Eu vou criar afinidade, que afinidade você só cria tendo contato, né? Então é importante que a gente estude tudo. Então, gente, como é que funciona essa situação? Kardec, então, foi chamado por um senhor, uma personalidade da época, que se chamava Fortier, em 1854, para observar o fenômeno das mesas girantes. E ali ele teve contato, ele viu uma vez, viu outra vez, e esse homem incentivando ele. Por quê? Qual era a ideia inicial? A gente chama Kardec, que tem essa exuberância intelectual, para ele explicar isso. Deve ser uma inovação científica, e estaremos diante de um achado enorme para a humanidade. Só que eles não sabiam no que eles estavam esbarrando. E aí, em 6 de janeiro de 1855, Kardec conversou já lá na sociedade científica sobre esses fenômenos da mesa girante, dizendo: olha, tem alguma coisa aqui que é diferente, a gente tem que observar com um pouco mais de cuidado. Talvez buscava até mesmo Kardec apoio para que ele pudesse, de fato, alcançar um objetivo mais rápido da explicação por trás daquele fenômeno, sem ainda ele ter revelado toda a moralidade que havia por trás daquele fenômeno. E aí, quando chegou 1855 para 56 e 57, Kardec, já entendendo que não teria apoio da sociedade científica, ele começa a reunir o método que ele começou a observar aquele fenômeno, porque ele achava o seguinte: olha, nenhuma ciência até agora foi capaz de explicar isso aqui. Então, isso aqui tem que nascer uma ciência nova para que a gente possa observar. E é por isso que a gente chama a doutrina espírita de ciência espírita. Como é que funcionou? Lá na introdução do Livro dos Espíritos, a gente observa essa explicação. Primeiro, as mesas giravam de uma forma atabalhoada. Ele observou diversos dias. Aí ele foi perceber o seguinte: olha, se tiver fulano, 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 as mesas giram. Se tirar eles, as mesas não giram. Só certas pessoas ali no momento é que faziam com que as mesas girassem. Aquilo ali já chamou a atenção dele. Depois, o que ele começou a observar? Poxa, as mesas giram dessa forma. Não tem consciência na mesa, é só um pedaço de matéria, não tem na cadeira. Então, por que ela está girando? Alguma coisa está fazendo ela girar que tem uma consciência fora da materialidade. Porque senão não seriam as pessoas que se encontravam ali e aquele momento que fariam as mesas girar. Elas girariam o tempo inteiro.
se fosse uma consciência em si mesmo, e não era. Daí, ele tendo o vislumbre de ser uma consciência, ele começa a promover perguntas. E aí o que ele observa? Que as mesas começam a se movimentar de uma forma inteligente. E aí o primeiro método de Kardec foi pancada 1 para sim, pancada 2 para não. Só que isso restringia muito o universo de perguntas que ele poderia fazer para aquelas mesas. Depois começou a ser o quê? Ele desenvolveu então outro método. 1 pancada para A, 2 pancadas para B, e assim por diante. Só que ele observou o quê? Uma demora enorme para trazer alguma comunicação, que afinal de contas eram muitos toques, por exemplo, para a letra Z. Olha o trabalho, as horas a fio de trabalho que eram ali dedicadas. Até que depois ele observou que o mesmo espírito que conseguia fazer um movimento daqueles objetos das mesas e cadeiras, poderia fazer com um cesto e um lápis. Então ele pegou um cesto com um lápis no meio, repousado levemente, para que aquele cesto desse base e o lápis pudesse ser movimentado para os papéis que estavam embaixo, para que a escrita começasse a vir. E dali começou a desenvolver mais ainda os conhecimentos, porque as mensagens já vinham de uma forma mais rápida. Até que se chegou, ele observando as pessoas que ali estavam, que eram necessárias para o fenômeno acontecer, porque a doutrina espírita mais tarde iria explicar no livro dos Médiuns que aquilo ali tudo era um efeito físico. A doutrina espírita expõe isso para a gente. Existem 2 ordens de fenômenos, está lá no livro dos Espíritos. O fenômeno anímico, que é o da alma, e o fenômeno mediúnico, que é aquele que serve de intercâmbio para trazer conhecimentos do mundo espiritual para o mundo físico. Ok. Dentro dos fenômenos mediúnicos, também existem 2 ordens, os físicos e os intelectuais. Aquilo ali tudo era fenômeno físico. O que a gente observa lá no livro dos Médiuns? Que o fenômeno físico, para acontecer, tem que ter a presença voluntária ou involuntária do médium de efeito físico, que é uma qualidade de fluido que certas pessoas carregam pela tua própria constituição orgânica, que a gente sabe que as faculdades mediúnicas precisam principalmente de uma disposição física orgânica, que em geral nós temos, em maior ou menor grau, mas temos. Por isso que era necessário certas pessoas, porque aquelas pessoas tinham fluido com qualidade para ser promovido um efeito físico. E além disso, precisaria ainda o espírito que quisesse se comunicar, além de permissão, que ele fizesse uma química espiritual, juntando o fluido básico, que é o fluido universal, com o fluido do médium, porque o espírito não cria uma mão e movimenta o cesto não, tá? Ou um objeto. Ele entranha aquele objeto de fluidos, que é a mesma coisa que deixar ele submerso por completo naqueles fluidos. E aí lá no livro, olha como é que a doutrina espírita é um sistema. Eu estou falando aqui do livro dos Médiuns, que ele explica a questão de entranhar o fluido. Mas só lá na Gênesis, no capítulo 14, quando ele trata dos fluidos, é que ele explica que o veículo de manifestação do fluido é o pensamento. Pelo pensamento é que o fluido é dirigido. Eu preciso estudar todas as obras para conseguir compreender a complexidade dos fatos. E aí o espírito entranhava com o fluido do médium, o fluido universal, entranhava aquele objeto e assim, pelo pensamento, ele fazia que o objeto se movimentasse. Olha só. Depois que eles começaram a movimentar, ou seja, eles trouxeram a comunicação de que, olha, os fenômenos não são só físicos. Existem alguns seres, alguns indivíduos que possuem disposição orgânica para faculdades mediúnicas. E esses seres podem fazer pela inteligência, por isso que são efeitos intelectuais ou inteligentes. Pela mente, eles podem servir de portadores da mensagem dos espíritos, explicando e revelando o quê? A observação dos fenômenos mediúnicos intelectuais e inteligentes, que são psicografia, psicofonia e por aí vai.
audiência, vidência, são todos fenômenos intelectuais. Só aí é que surgiu, então, a base para que os espíritos pudessem trazer essas comunicações a Kardec, e aí a doutrina espírita nascer. Porque se não fosse a insistência de Kardec em todo esse processo de observação, não seria possível a doutrina espírita ter sido erguida como foi. E, gente, eu não sei vocês, mas no mundo que a gente vive da tecnologia, se me botasse uma mesa ou uma cadeira para dar um toque, 2 toques, 3 toques em cada uma das letras, eu não ia aguentar o restante da mensagem, não. Eu ia abandonar no meio e falar, isso não é para mim. Não tenho paciência. Não é assim que a gente faz? Não tenho paciência. Kardec ficou ali perseverando, à custa de muito suor e de muitas lágrimas. Também não podemos nos esquecer da figura marcante da esposa de Kardec, que sem a qual Kardec também não teria a possibilidade de fazer o que fez. A gente não pode esquecer de falar também dessa contribuição, porque houve um apoio, uma base familiar para que Kardec conseguisse desenvolver essa tarefa. E aí eu até me recordo que no livro Consolador, isso é perguntado ao Emmanuel, o Emmanuel responde isso para a gente também claramente. Nunca um espírito que é missionário, ele encarna sozinho. Sempre tem aqueles outros ao redor que, apesar de não terem o mesmo patamar, eles servem a causa para que possam dar base a esses espíritos alcançarem o objetivo querido e desejado. E com Kardec não faltou, desde os médiuns lá da codificação, sua esposa, até outros grandes espíritos que nós conhecemos, que eram contemporâneos a Kardec, que deram mais vida ainda à doutrina espírita, como Leon Denis, como Camille Flammarion, como Gabriel Delany, que são autores que a gente deveria estudar muito. Talvez vocês nem tenham conhecimento de, pelo menos, o Leon Denis é bem famoso, tá bom. Mas Camille Flammarion e Gabriel Delany, tem muita gente que fala assim, o quê? E a gente deveria estudar. Camille Flammarion, então, ele foi assim, Kardec era tipo um parente dele. Ao invés dele se arvorar dessa posição e falar, Kardec, colado comigo. Não. Ele se distanciava dessa ideia para a sociedade, apesar de manter uma amizade muito forte, que Kardec era como se fosse um parente, um tio mesmo dele, tamanha convivência que ele tinha. Ele foi, para você ter uma ideia, ele foi alfabetizado lendo o Livro dos Espíritos. Ele poderia se arvorar dessa condição, mas não, até nisso ele seguiu o exemplo do grande mestre dele, que assim ele falava, tem que me manter humilde, mesmo trazendo uma obra que pudesse propagar. Foi um dos maiores propagadores da doutrina espírita, que ajudou muito para que a gente chegasse até a gente hoje. São espíritos que encarnam junto do grande missionário para que possam dar vida, servir a causa daquela missão que foi dada a esse grande missionário. E que nós não podemos nos esquecer. Então, gente, isso tudo, eu até tinha algumas outras coisas que eu queria trazer, eu ia pensar alguns pontos assim da doutrina que são importantes, mas o tempo não vai me deixar chegar a isto, não tem problema. Mas o que eu quero deixar, então, para a gente compreender é que se o surgimento da doutrina espírita foi à custa de tanto suor, de tanto trabalho, nós não podemos desperdiçar a oportunidade que nós estamos tendo agora de aproveitar os benefícios que a doutrina trouxe para a gente. Eu costumo falar, eu não sei o que eu seria se não fosse a doutrina espírita. Certamente muito mais infeliz do que sou hoje. Isso eu repito todas as vezes, é praticamente um mantra da minha vida. Certamente eu seria pior do que eu sou hoje. Então vamos aproveitar essa oportunidade, que nós temos o conhecimento da reencarnação, que nós temos o conhecimento da necessidade da reforma íntima, que nós temos o entendimento do porquê nós sofremos, respostas que só foram claras e objetivas por intermédio do suor e do esforço desses nobres espíritos, que fizeram surgir a doutrina espírita e que os sustentam até hoje. Que às vezes a gente dá uma cutucada aqui e outra ali em alguns dos grandes trabalhadores da doutrina, sem entender que eles fizeram também muito bem para a doutrina. Que nós devemos ser gratos,
talvez não à pessoa, mas aos atos positivos que foram feitos em nome da sustentação da doutrina espírita. E por nós, se a gente puder dar alguma contribuição, que nós façamos de coração, que nós façamos com a caridade ativa, com a afabilidade ativa, com o pensamento sempre no amor ao próximo. Porque é dessa forma que a gente alcança a nossa evolução espiritual. E fica mais fácil se a gente compreender com tudo que a doutrina espírita trouxe para a gente. Então, gente, eu quero agradecer a vocês a oportunidade. Eu falei que eu ganhei um presente, foi um presente mesmo essa palestra hoje aqui. Quero agradecer a vocês a oportunidade e deixar meu abraço fraterno individualmente a cada um de vocês. Uma boa noite. Boa noite, pessoal. Nós escutando, né, aquilo que o nosso irmão Mateus trouxe, dá uma certa alegria, uma certa força para nós, por estarmos aqui, por compreender um pouquinho da doutrina espírita tão maravilhosa, né? Quanto tantas pessoas não estão nem aí, não estão atentas a esse movimento divino para a nossa evolução. E a doutrina espírita nós sabemos, né, que veio toda organizada por Jesus, como esse consolador prometido por Ele, para nos esclarecer. Então, o fato de estarmos aqui hoje já demonstra um pouco mais de compreensão, de evolução, de percepção, de bom senso, tantas coisas boas que nós precisamos reconhecer em nós, né? Nós temos muitos defeitos, muitas dores na alma, mas já temos algum brilho, uma posição mais clara em relação à vida. Muitas batalhas teremos que vencer, mas com base naquilo que essa doutrina espírita nos traz, já é um apoio, uma base sólida para que a gente possa continuar no nosso trabalho. Então, gratidão a Kardec e a todos esses espíritos que organizaram essa doutrina tão carinhosa, tão maravilhosa, que nós tenhamos força de estudar, de trabalhar por ela, pela mensagem do Cristo. Então, possamos fazer a nossa pequena parte através das orações, né? Nós estamos aqui, nós sabemos que temos uma equipe espiritual linda, maravilhosa, que nos acompanha, uma equipe estruturada para ajudar as pessoas que aqui chegam, tanto no plano espiritual quanto encarnados, né? Então, esse momento de oração que fazemos aqui é um momento extremamente importante. É oração, é a ação, né, do nosso pensamento que pode atingir patamares extremos que nós nem imaginamos. Vamos fazer esse exercício agora, quando fazemos as nossas orações, primeiramente para quem desencarnou. Nós temos a certeza que a vida continua, que aquele pai, aquela mãe, aquele avô, aquele amigo, aquele irmão, aquele filho, estão vivos em outra dimensão, que podemos encontrar com eles durante o sono, quando definitivamente retornarmos à parte espiritual. Então, essa união na base do amor é para sempre. Então, vamos, nesse momento, pedir para todos os nossos queridos que estão no plano espiritual, para todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, para todos os nomes que estão no nosso coração e para tantos irmãos aqui presentes que vieram estudar conosco. Então, é um momento muito feliz e nós pedimos a Deus: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação, livrai
de todo mal, que assim seja. Oh, oração linda, maravilhosa, que repercute, né, no fluir do cosmos universal, vai levando, através do pensamento, o nosso sentimento de amor por todos esses irmãos queridos, cujo nome nós colocamos na caixinha de prece. Esses nomes estão vibrando no plano espiritual e eles estão recebendo a nossa mensagem de saudade, mas de esperança, de alegria, de torcida para que eles no plano espiritual estejam bem, estejam estudando, trabalhando, evoluindo. Esse é o caminho de todos nós. Que Deus os abrace por nós. Graças a Deus. Continuando nessa energia maravilhosa, nós estamos mergulhados, como nosso irmão Mateus falou, no fluir do cosmos universal. Estamos todos interligados. E o nosso pensamento é o veículo do sentimento. E esse pensamento, ele caminha nesse fluir do cosmos universal e vai encontrando outros pensamentos de igual teor. A nossa casa, nesse momento, se transforma em um grande sol. Uma grande luz é formada nesse momento, com a contribuição de cada um de nós aqui, junto com o plano espiritual. Formamos uma energia, uma egrégora, seja o nome que nós quisermos dar, de amor, de pureza, que sai daqui e vai percorrer, primeiramente, as nossas casas, né? Essas energias entram pela porta da frente, possa abraçar as pessoas que lá estão, possa higienizar a atmosfera do nosso lar, levando muita paz, harmonia, compreensão, a presença de Jesus na nossa casa. Isso são as irradiações. Irradiação de amor em direção a todos os endereços que nós colocamos na caixinha de irradiação lá fora. Nosso ambiente de trabalho, a nossa casa, a casa de um amigo, a casa de algum irmão sofredor. Toda essa energia bonita que nós criamos aqui possa se espalhar em irradiação amorosa a todos esses lugares, o máximo que a nossa humilde energia possa enviar para a nossa comunidade, para o nosso ambiente de trabalho, aonde ela puder chegar, que essa energia de amor cubra a todos com muito carinho. Graças a Deus. E também a questão da saúde, né? Tudo isso que o nosso irmão Mateus, toda a palestra que nós escutamos aqui, na verdade estamos falando de saúde espiritual, saúde mental. Precisamos, é o maior bem que nós temos, é o nosso equilíbrio, a nossa saúde, é nossa postura diante dos desafios da vida, que não são poucos. Precisamos manter, como Kardec fazia, manter o nosso pensamento lá no alto, tocando as vestes de Jesus e pegando uma prenda do Mestre, para que dentro de nós sempre tenha uma fortaleza, uma compreensão, uma resignação, uma resiliência, uma esperança diante de todas as circunstâncias da vida. Que Deus nos abrace nesse momento. Estamos pedindo por todos os nomes na caixinha de visita médica, fluidificação das águas do ambiente. E para nós que aqui estamos, cada um com a sua dor mais escondida, física e espiritual, que o nosso anjo da guarda, os nossos amigos espirituais identificam e procuram nos ajudar. Não fica uma oração sem resposta. Por isso, nesse momento, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, a Maria, a Falange de Bezerra de Menezes, a equipe médica dessa casa, nós pedimos socorro. Socorro pela nossa mente, que possamos aliviar as nossas preocupações, as nossas angústias, as nossas mágoas, jogar tudo isso fora de nós, para limpar a nossa alma e poder vivenciar a mensagem do Cristo no dia a dia, com muita fé, com muita esperança.
Então queremos pedir pelos irmãos que estão pela rua, em situação terrível, pedir pelos irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, prisões, orfanatos, muita luz, muita paz a todos esses irmãos. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus sabe aonde dói, Ele sabe chegar em nós. Possamos abrir o nosso coração, a mente, para que Ele chegue, né, e nos abrace. Nós temos que fazer esse movimento. Ele conhece, Ele sabe, mas Ele quer ver em nós a nossa busca por essa harmonia, por essa paz. Obrigado, gratidão a todos os amigos do plano espiritual. Vamos agora, meus irmãos, então, ao passe coletivo. Trazemos uma boa notícia para vocês. A partir da primeira segunda-feira de maio, nós vamos voltar ao passe individual na salinha lá, né? Logicamente, o passe não é obrigatório. Quem quiser tomar o passe pode depois se dirigir. Vocês serão orientados aqui na assistência. As crianças vão tomar o passe individual lá em cima. Os pais vão tomar o passe primeiro para poder pegar as crianças. Depois a gente segue a ordem aqui, né, das cadeiras. Então, a partir do dia 6 de maio, nós estamos nos organizando, né, para isso. Então, por enquanto, o passe coletivo, que tem um alcance muito grande, é o que nós faremos agora, né? Vamos usar o nosso pensamento na ousadia de tocar a veste de Jesus e pegar uma prenda dele, né? Para que essa energia divina, essa energia cristã, possa chegar até nós, nos reequilibrar, nos harmonizar, nos dar força que precisamos para caminhar, né? Então, que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Ó Mestre amado, gratidão por essa luz que foi derramada sobre nós, aliviando o nosso coração, a nossa mente, limpando o nosso organismo, reequilibrando os nossos centros de força, para sairmos daqui hoje mais leves, felizes,
comprometido com a nossa vida, né? De sermos a cada dia pessoas melhores e mais equilibradas. É um trabalho constante, aproveitar essa encarnação que é um presente de Deus e fazer o nosso melhor. Quero agradecer a presença de todos vocês, né? Que Deus os abençoe no retorno aos seus lares. Um abraço especial ao nosso irmão Mateus, pelas suas palavras, pelo seu carinho. Que Deus o abençoe. E que cada um de nós possa sair daqui hoje mais feliz, mais leve, mais contente, né? Que Deus abençoe a nossa terra escola querida, que está passando por um momento delicado, mas eu não gosto de mensagem pesada, falando de coisas difíceis. Eu acho que a gente tem que encher o nosso coração de esperança, porque entendemos que é um processo de renovação para o planeta para melhor. Então, que Deus nos dê essa capacidade de entendimento, possamos orar pelo Oriente Médio, por todos os irmãos aqui da terra, que Jesus continue nos amando como sempre e nos ajudando a encontrar esse caminho do bem.